Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E nesse vídeo nós vamos vamos mostrar como a gente pode criar um gráfico de bolhas aqui no Access, tá? Diferentemente do gráfico de bolhas que a gente costuma criar lá no Excel, o gráfico de bolhas aqui no Access, por enquanto até essa versão 2016, não sei como é que funciona, que ainda não testei o 2019, tem algumas limitações em relação à vinculação de um rótulo de dados às células, porque aqui a gente não trabalha com células. Então é esse recurso que normalmente a gente utiliza lá no Excel para a gente estabelecer a marca, a nossa legenda específica em cada bolha. Isso não vai ser possível de acontecer aqui, fazendo com que a gente tenha que criar esse recurso manualmente, tá? Mas vamos por partes aqui para que você possa entender o funcionamento da criação desse gráfico de bolhas aqui. Então, primeiramente, para isso, pelo fato de ele ser um gráfico muito específico, até criei uma outra tabela com alguns dados técnicos aqui de um projeto, tá? A gente simulou 10 projetos aqui, criamos 10 projetos. Nós temos um alinhamento, tá? O tempo de payback e o VPL de cada projeto aqui. Que, na verdade, por que nós criamos isso? Para mostrar para você que o gráfico de bolhas ele precisa de 3 dimensões. Ele precisa ter 3 dimensões. O eixo X, o eixo Y e o tamanho da bolha. Que nesse caso aqui, o tamanho da bolha vai ser o nosso VPL. Por isso que não é comum a gente trabalhar até com os dados que nós vínhamos trabalhando com a tabela venda carros, que são informações de vendas muito altas. Não poderia surtir o efeito que pode surgir com base nessas informações que a gente está trazendo para cá, tá? Então, olha só. Vamos lá em criar, tá? Com base nessa tabela aqui. Eu não vou criar uma consulta porque a tabela está praticamente pronta com as informações já consolidada. Então, vou lá, um relatório. Novamente. Vou abrir aqui, tá? Vou chamar esse gráfico aqui RPT gráfico bolhas. Vou trazer aqui, pegar o gráfico, vou trazer a tabela aqui projetos. E nesse caso, como eu falei para você, o gráfico de bolhas ele precisa de 3 dimensões, não tem necessidade de a gente trazer nenhum campo com o nome do projeto nesse caso aqui. Eu só preciso trazer os campos que possuem valores, que é o alinhamento, tempo de payback e VPL, tá? Para produzir o efeito que nós desejamos. Tá? Eu vou escolher o gráfico de bolhas, que é esse daqui. Eu tenho o gráfico de bolhas 3D e esse é o 2D. Eu vou em avançar. Então, quando eu crio o gráfico de bolhas, nós falamos que ele possui 3 dimensões. Então, eu vou trazer para cá. Primeira coisa, agora eu vou distribuir essas informações. Que vai ser o quê? Para cá eu vou trazer o payback, só que eu não vou somar. Aqui eu vou deixar com valor nenhum, tá? No resumo, vou deixar nenhum, ok? E o alinhamento eu vou trazer para cá, tá? A gente vai visualizar aqui desse gráfico e não preciso colocar por enquanto o valor do VPL. Vamos trazer apenas vamos levar essas duas categorias para o gráfico, tá? Para compor metade do nosso gráfico, embora a gente precisa alterar, tá? Então o gráfico está aqui, vou salvar ele, tá? Vou fechar, vou exibir o gráfico para carregar as informações. Veja que o gráfico está totalmente distorcido, mas vamos configurar ele aqui. Vou entrar no modo design. Primeira coisa que eu vou fazer, vou formatar aqui o tamanho desse gráfico. Vou agora aqui na origem da linha e vou esboçar as informações necessárias aqui, tá? Então aqui eu vou ter o VPL, um alinhamento, o payback e vou trazer o VPL para cá. Mas eu não preciso fazer nenhum tipo de subtotal com essas informações, tá? Vou exibir aqui, vou salvar, ok? Não vou exibir o gráfico, vou entrar diretamente lá o meu design do meu, ó, tanto que os dados aqui, ó, na planilha de dados, ainda não estão carregados. Eu vou voltar lá para trazer as informações do gráfico. Então, eu vou exibir o gráfico aqui.
Olha que as informações estão distorcidas, até o eixo ele distorceu um pouco, mas vamos configurar aqui. Vou entrar no modo design, já está carregado, tá? Vou entrar lá, olha aqui, as informações já foram atualizadas lá da minha origem da linha, da minha consulta já está aqui na minha planilha de dados. Agora eu vou configurar. Primeira coisa, eu vou excluir a legenda, tá? Outra coisa, segundo passo, eu vou vir aqui em dados, vou colocar série em colunas, para que eu possa dispersar as minhas bolhas. Agora eu já tenho o formato das minhas bolhas tranquilas aqui, tá? Então, cada bolha dessa representa um projeto, tá? Então aqui, deixa eu configurar agora esse eixo, tamanho 15, vamos colocar 10 aqui, e vamos colocar 10 aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Vou em opções de gráfico e vou colocar em rótulos de dados, tá? Tamanho da bolha. Olha que o tamanho da bolha é o nosso VPL. Se eu der um clique, olha lá. Vou diminuir aqui até o tamanho. Vou colocar aqui como 11, tá? E vamos mudar o posicionamento. Eu clico aqui, ó, no rótulo de dados, vou formatar rótulo de dados. O alinhamento dele, aqui, ó, eu vou colocar no centro. Então ele vai para o centro da bolha, tá? E outra coisa que a gente pode mudar aqui, ó, a gente pode colocar aqui título projetos. Aqui eu posso botar o payback. E aqui no Y, opa, é o contrário. Ctrl X. O Y é o payback e o X, alinhamento. Alinhamento do meu projeto, tá? Posso estabelecer. Deixar aqui. Só que agora eu vou formatar essas bolhas. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na série de dados, formatar a série de dados. Eu vou vir aqui, ó, opções, variar cores por ponto, tá? Eu vario cores por ponto. E a única dificuldade que nós temos, nosso gráfico está pronto. Vou salvar aqui, ó. Se eu exibir, olha só, então eu tenho aqui, ó. A única dificuldade que nós temos, que é uma das principais no gráfico de bolhas aqui do Access, é identificar esses rótulos de dados, tá? Como nós fizemos essas alterações, identificar qual projeto representa cada bolha é a nossa maior dificuldade. Então, o que normalmente é aconselhável fazer aqui, tá? A gente tem aqui a tabela projeto. Então, deixa eu diminuir aqui para a gente fazer um acompanhamento e ter que fazer isso manualmente, tá? Então, o projeto P1 ele tem 126. Então, o 126 está aqui, tá? Projeto P1. Então, o que a gente vai fazer? Vamos entrar lá no modo design do gráfico e a gente vai colocar aqui, ó. P1 126, tá? Deixa eu até mudar aqui, ó. P1 126. O P2 é o 266, que é esse aqui, ó. Opa. Tem que até editar aqui, ó. P2 266. O P3 184, tá? Só P3 184, tá? Infelizmente é o trabalho, é o recurso que nós temos. Por quê? No Excel isso já fica mais evidente, porque quando a gente exibe, permite nós selecionarmos outra série de dados para colocar aqui na bolha. Eu posso justamente habilitar essa opção no Excel e selecionar, no caso, selecionaria os nomes do projeto.
mas esse recurso não está habilitado aqui. Então, por isso que é necessário. Tem condições de fazer? Tem condições de fazer. Mas a gente precisa ter um trabalho manual para identificar as bolhas. Ok? Então, esse é o nosso gráfico de bolhas que nós criamos aqui no Access, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.